Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre as vielas empoeiradas da pequena cidade, projetando longas sombras nas fachadas em ruínas. Num canto esquecido do parque, um menino, com as roupas esfarrapadas e os sapatos cheios de buracos, segurava delicadamente uma colher para alimentar a irmãzinha. Ela estava sentada numa cadeira de rodas, o rosto pálido, mas iluminado por um sorriso apesar da dor que transparecia em seus olhos. O milionário James Whitman saiu de sua limusine preta, apressado e acostumado à opulência. Mas naquele dia, algo deteve. Ele observou o menino, cada movimento imbuído de paciência e amor. Apesar da pobreza, apesar da miséria, o irmão mais novo não demonstrava queixa nem raiva, apenas uma determinação em alimentar a irmã a qualquer custo. James sentiu o coração apertar. O que ele viu não era apenas sofrimento, era resiliência, altruísmo e um amor puro que nenhuma conta bancária poderia comprar. Ele saiu do carro sem saber porquê e caminhou em direção a eles. Mas antes que pudesse falar, o menino olhou para cima, cansado, mas corajoso, e sussurrou: "Não se preocupem conosco, nós temos o que temos." Naquele exato momento, algo mudou dentro de James. Riqueza, poder, negócios, tudo isso de repente pareceu insignificante. Ele percebeu que a verdadeira grandeza residia na coragem silenciosa e em um coração generoso, mesmo diante das dificuldades. E ele sabia que precisava fazer algo, mesmo que esse algo mudasse sua vida para sempre. James Whitman ficou imóvel por alguns segundos com o coração acelerado, observando o menino e sua irmã. Ele sentiu que não podia simplesmente ir embora. Hesitante, aproximou-se. "Olá, meu nome é James", disse ele com voz hesitante, tentando soar natural, embora cada palavra traísse sua emoção. O menino ergueu o olhar, cauteloso, mas não hostil. Seus traços delicados mostravam sinais de cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência e determinação surpreendentes. "Meu nome é Ethan, e ela é minha irmã, Lily", respondeu ele suavemente, com uma voz que denunciava sua maturidade apesar de seus 13 anos. James se abaixou para ficar na altura deles. Ele notou a cadeira de rodas rudimentar de Lily, as mãos dela apoiadas na bandeja e as migalhas de pão em seus lábios. "É incrível o que você faz por ela", murmurou James sinceramente. Você cuida dela sozinho?" Ethan assentiu com a cabeça. "Sim, mamãe morreu, e papai nos abandonou. Estou fazendo o que posso por ela." Um silêncio se instalou. James sentiu um nó na garganta. Em sua vida de luxo, jamais havia se deparado com tal realidade. Ali, naquele pequeno parque, ele presenciou uma coragem genuína e desarmante. Sem pensar, James tirou a carteira do bolso. Mas não para pegar dinheiro, para outra coisa. Ele remexeu nela e tirou um pequeno caderno. "Quero te ajudar", disse ele. "Não só com dinheiro. Algo mais." Ethan olhou para ele com desconfiança. "Ninguém nunca ajudou, só disseram isso." James sorriu, mas seu olhar era sério. "Então deixe-me mostrar que algumas pessoas fazem as coisas de maneira diferente." Pela primeira vez em muito tempo, Ethan sentiu um vislumbre de esperança. Talvez sua vida finalmente fosse mudar, mas ele ainda não sabia em que medida. Na manhã seguinte, James Whitman não conseguia tirar da cabeça a imagem de Ethan alimentando a irmã. Ele havia saído do escritório ao amanhecer e se dirigido ao parque, determinado a voltar. Ethan já estava lá, sentado no banco com Lily na poltrona. O menino parecia cansado, mas tentou sorrir para a irmã. James aproximou-se devagar, sem pressa, e sentou-se ao lado deles. "Tenho pensado no que posso fazer por você e pela Lily", disse ele calmamente. "E acredito que posso ajudar vocês duas a terem uma chance real na vida." Ethan estreitou os olhos. "O que você quer em troca?" perguntou, desconfiado. "Os ricos sempre cobram um preço." James balançou a cabeça. "Não, eu só quero te dar uma chance de mudar de vida. Sem dívidas, sem armadilhas." Então ele tirou um envelope do bolso. Ethan hesitou antes de pegá-lo. Dentro havia dinheiro, mas também um ingresso para um centro especializado para crianças com deficiência e contatos para aulas particulares e atividades adaptadas para Lily. Você está fazendo isso por nós?" Ethan gaguejou, com os olhos cheios de lágrimas. "Sim", respondeu James. "Mas quero que você saiba de uma coisa." Ele olhou Ethan diretamente nos olhos. "Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de esperança. E a esperança muda tudo." Lily estendeu a mão para James e murmurou um suave "obrigada" antes de sorrir timidamente. Esse gesto simples despertou uma profunda emoção no milionário. Ele percebeu que o que estava oferecendo ia muito além da riqueza material.
Era a possibilidade de uma vida melhor. Nos dias que se seguiram, James ia ao parque todas as manhãs. Ensinou a Ethan como lidar com certas responsabilidades, deu-lhe acesso à educação e a recursos que ele jamais poderia ter imaginado. Mas o que ninguém poderia prever era que esse encontro mudaria a vida do próprio James para sempre. Por meio da coragem silenciosa de Ethan e da alegria frágil de Lily, James descobriu algo que nenhuma transação comercial jamais fora capaz de lhe oferecer. Um significado profundo para sua própria vida e um senso de humanidade que ele pensava estar perdido. Passaram-se semanas e a vida de Ethan e Lily começou a mudar. Graças aos recursos fornecidos por James, Lily recebeu os cuidados adequados e pôde fazer terapia, o que gradualmente melhorou sua mobilidade. Enquanto isso, Ethan descobriu o prazer de aprender em uma pequena escola particular que ele jamais teria podido frequentar de outra forma. Mas certa tarde, quando James foi encontrá-los no parque, viu um grupo de jovens da região cercando Ethan. Seus rostos eram zombeteiros, e suas risadas cruéis ecoavam no ar. Ei, coitadinho! Acha que está melhor agora porque um riquinho te compra brinquedos e aulas particulares? Gritou um deles. Ethan sentiu o pânico crescer. Ele sempre fora corajoso, mas nunca havia enfrentado esse tipo de hostilidade direta. Lily, em sua poltrona, o observava com preocupação. James interveio imediatamente, avançando com confiança. Deixem-no em paz. Sua voz firme e autoritária fez os jovens recuarem. Mas ele sabia que era apenas um alívio temporário. Esse confronto fez James perceber que dinheiro e oportunidades não eram suficientes para proteger as crianças das feridas do mundo real. Ele precisava ensinar-lhes força interior, resiliência e, acima de tudo, como manter a esperança diante da adversidade. Nos dias seguintes, ele passou longas horas com Ethan, discutindo não apenas livros e matemática, mas também coragem, perseverança e dignidade. A verdadeira riqueza, disse-lhe, não é o que você possui, mas o que você se torna diante da vida. Ethan escutou atentamente, absorvendo cada palavra. E pouco a pouco, sentiu seu medo se transformar em determinação. Ele entendeu que, apesar das zombarias e dos obstáculos, poderia proteger sua irmã e seguir em frente. Mas James começou a sentir uma transformação inesperada. O olhar agradecido de Ethan, o sorriso frágil de Lily, tudo isso despertou nele emoções que ele nunca havia conhecido. Ternura, responsabilidade e, acima de tudo, um profundo desejo de mudar não apenas a vida deles, mas a sua própria. Assim, diante da adversidade e de desafios imprevistos, nasceu um laço inquebrável entre o milionário e essas duas crianças. Um laço que resistiria às tempestades da vida e revelaria o verdadeiro significado de ser humano. Alguns meses depois, a vida finalmente parecia estar sorrindo para Ethan e Lily. Lily conseguia segurar a colher sozinha durante as refeições, e Ethan estava se destacando nos estudos. Mas a paz durou pouco. Certa noite, quando James vinha buscá-los para um jantar importante, ocorreu um acidente. Lily, em sua cadeira de rodas, tombou levemente em uma calçada mal pavimentada. Ethan correu para ampará-la, mas ela caiu no chão. Um grito rasgou o ar e James correu até lá, com o coração disparado. Felizmente, Lily só teve alguns arranhões, mas o incidente foi um choque para todos. James sentiu um medo que nunca havia sentido por si mesmo, a vulnerabilidade dessas duas crianças que agora ele considerava sua família. Essa provação fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. James decidiu acolhê-los temporariamente para garantir sua segurança. Ethan, inicialmente relutante em aceitar seu apoio incondicional, passou a compreender que não havia vergonha alguma em receber amor e apoio. Mas a verdadeira lição veio de Lily. Mesmo depois do acidente, ela sorriu levemente e sussurrou: "Vai ficar tudo bem. Agora temos o James." Essas palavras, simples mas poderosas, abalaram James profundamente. Ele percebeu que nunca havia compreendido verdadeiramente o significado de proteger alguém, até aquele momento. Nas semanas seguintes, James investiu não apenas na segurança e educação deles, mas também em momentos simples de felicidade. Passeios no parque, tardes dedicadas à leitura e brincadeiras improvisadas no jardim. Ele descobriu que, ao ajudar essas crianças a superar a dor e o medo, também estava curando suas próprias feridas emocionais. Finalmente, certa noite, enquanto estavam reunidos em volta da lareira, Ethan apoiou a cabeça no ombro de James e sussurrou: "Obrigado por tudo." James, com os olhos brilhando, respondeu simplesmente: "Não, obrigado. Você me mostrou como a vida realmente é." E naquele breve instante, naquela casa onde o amor e a esperança haviam substituído o medo e a solidão, James compreendeu que seu encontro com Ethan e Lily não apenas mudará o destino deles, mas transformará completamente o seu próprio.